O Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares e, de acordo com o que tinham decidido os governantes do Quilombo, o principal era Ganga Zumba, quem nascesse lá era considerado livre, era livre da mancha da escravidão. Mas numa das expedições, como as outras, não conseguiu êxito e teve que se retirar. E na retirada, o comandante dessa expedição passou por uma casa onde havia uma criança abandonada. Ele pegou essa, num gesto raro, porque essas pessoas eram de coração muito duro, mas no gesto raro ele pegou essa criança e levou para a vila de Porto Calvo, que ficava próximo a 16 léguas, 90 e tantos quilômetros. E deu para o padre, o vigário da cidade, para cuidar. O vigário padre Antônio Melo, da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que ainda hoje está lá. É lindíssima essa igreja. E esse padre criou com todo carinho o Zumbi, a quem deu o nome de Francisco. Ensinou português, ensinou latim e, a certa altura, percebeu que esse menino era de uma inteligência extraordinária, segundo ele, raríssima na raça negra. Quer dizer, o preconceito estava lá, raríssima na raça negra, mas era o caso do Zumbi. Mas quando o Zumbi completou 15 anos, em 1570, ele resolveu ir para o Quilombo, porque era segundo a cabeça dele, via todo dia a partida das expedições que iam, voltavam, trazia prisioneiros. Ele disse, o meu lugar é lá. E foi para lá que Aí ele se notabilizou pelos conhecimentos que tinha adquirido naquela fase da sua infância e logo passou a ser o líder. Divergiu de Ganga Zumba, que era o rei, era o chefe, porque o Ganga Zumba tinha aceitado um acordo com o governo de Pernambuco. Ele discordou e assumiu o poder e conduziu a guerra até o fim. Na retirada de uma das expedições contra Palmares, o comandante encontrou numa das casas vazias uma criança, um menino de poucos meses. Apesar das asperezas do caminho de volta, resolveu, num gesto surpreendente, levá-lo consigo até a vila de Porto Calvo, onde o entregou aos cuidados do padre Antônio Melo, vigário da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. O Zumbi foi tardiamente considerado herói nacional. Ele é considerado pelo Estado brasileiro herói nacional. Ele faz parte da galeria dos heróis como Tiradentes e vários outros. Eu diria que ele é um herói popular, tardiamente reconhecido, foi em 1992, quase 300 anos depois de Palmares, e hoje ele é muito mais conhecido do que foi até, por exemplo, no século passado. Então, é muito mais conhecido, mas acho que precisa muito mais. Essa exposição tem um sentido didático. Ela conta a história em 6 módulos, desde a fuga do engenho em 1597 até o final, com a derrota do Quilombo, graças à intervenção de Domingos Jorge Velho e mais 2
chefes de campo que participaram do cerco final. Durante o domínio holandês, em 1644, Nassau resolveu agir contra a ousadia dos negros palmarinos. 2 expedições foram enviadas ao Quilombo. A primeira em 1644, comandada pelo capitão Rodolfo Baro, experimentado militar provado nas lutas contra os portugueses. Você encontra nos poucos livros que falam com mais profundidade da questão lá de Palmares, como é o caso do livro chamado Zumbi, do Edson Carneiro, você tem observações como a de que, durante séculos, essa história permaneceu no esquecimento e na sombra. Já hoje não é tanto. Hoje está, como eu disse inicialmente, nos currículos escolares, sobre informações sobre a África, sobre o sentido da vinda desse povo africano para o Brasil, e etc. E consequentemente, a Guerra de Palmares. Essa história foi contada com a possível exatidão por uns poucos escritores brasileiros, como Edson Carneiro, que tentou, entre aspas, espantar a sombra e o silêncio e trazer novamente à vida esse Estado negro, esse exemplo de resistência sem paralelo no Brasil. É a história de quase 100 anos de luta do povo negro contra a escravidão que, para nossa vergonha, manchou a história do Brasil durante mais de 3 séculos. A exposição é praticamente uma exibição de arte, porque um fato extraordinário que demonstra que a sociedade colonial não considerou o episódio de Palmares como uma coisa importante, consistente, é que não há nenhum registro iconográfico de Palmares, nada. Não há retrato do Zumbi, não há cenas do local, não há cenas da luta, etc. Então, como curador da exposição, idealizador da exposição, eu resolvi convidar um artista gráfico, um artista plástico importante, que é o Fernando Vilela, para fazer a reconstituição daquele episódio da história do Brasil. E essa reconstituição está em 6 módulos que mostram a revolta, a construção do Quilombo, a montagem do Quilombo, depois as primeiras expedições contra, depois o episódio de Gangazumba, enfim, toda até o final com a derrota para a expedição de Domingos Jorge Velho. Então isso está lá gravado em madeira, que é uma coisa muito importante. É lindíssima a exposição. Ela é, ao mesmo tempo, os textos sobre cada um daqueles módulos contam essa história, linearmente, né? Então, acho que é uma contribuição importante. Não tem muito mais coisa do que isso. Tem algumas vitrinas, por exemplo, uma delas mostra um fato extraordinário, que foi uma carta do rei de Portugal, porque houve várias tentativas de negociar uma paz com o Quilombo, porque eles estavam percebendo que era muito difícil derrotar.
Então há uma carta do rei Pedro II de Portugal ao Capitão Zumbi. Ele tratava o Capitão Zumbi. É como se fosse uma carta de um chefe de Estado para outro chefe de Estado. E ele propõe um acordo, e por esse acordo ele e o povo dele seria perdoado, segundo a expressão, e teriam terras para trabalhar, aquela coisa toda. O Zumbi não acreditou na promessa e continuou a guerra. Deixaram para trás os canaviais da sujeição e penetraram na mata desconhecida. Caminhavam já não como escravos, mas como futuros protagonistas de um dos mais importantes capítulos da história do Brasil, a fundação do Quilombo dos Palmares. Fiz de um ensaio fotográfico feito pelo fotógrafo Tiago Santana, que já fez comigo outras exposições. E aí ele mostra, essa é uma proposta também que eu fiz, ele mostra o povo daquela região de Palmares hoje, como vive. Ali há inclusive um quilombo de paz, naturalmente, né? E ele fez, então, a vida, a paisagem naquele pedaço do município de União dos Palmares, onde está a Serra da Barriga. O racismo do Brasil é da pior espécie. É um absurdo, é a pior espécie porque é aquele que se nega. Ele existe, mas é negado por quem pratica o racismo. É um absurdo que haja racismo, no caso, contra negros, num país cuja maior parte da população é mestiça, né? Não é só de negro, é mestiça, de índio e de outras raças, outros povos que vieram para cá. E é um absurdo que isso é um resquício da escravidão, que no Brasil a escravidão ela durou mais em todo o mundo, ela durou séculos, vergonhosamente durou séculos. Isso permanece na cabeça de muita gente, inclusive descendentes de africanos. Quer dizer, é um absurdo. No cerco final a Palmares, na tentativa de tomada da cerca real do Macaco, capital do Quilombo, onde Zumbi comandava seus homens, o bandeirante deparou com o formidável sistema de fortificação dos palmarinos, composto de altas muralhas de madeira e pedras e de armadilhas que impediam o avanço da tropa. Negro Zumbi, Negro Zumbi, Negro Zumbi, Negro Zumbi, oi ei 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 ei, Negro Zumbi, oi ei 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 ei, Negro Zumbi, banda Afro Mandela, agradeço daqui, Negro Zumbi, e para quem não sabe o meu nome é Leci, Negro Zumbi.